Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos em mais esta live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Lembrando que a diretoria do Instituto, em nome de sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, em especial, a doutora Camille Alt de Lima, abordando o tema audiências virtuais. Quero lembrar também que a diretoria agradece à diretora do Departamento de Integração do Instituto, Ana Amélia Prates, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives aqui pelo perfil do IARGS no Instagram. Aliás, a Ana Amélia hoje está representando o Instituto no Escolha Mais da Expo Inter Digital 2020, direto de Esteio. O programa é inteiramente dedicado à força da mulher no agronegócio brasileiro. Lembro que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. Todas as videopalestras e as lives estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Vou ver se a doutora Camille já está aqui ao vivo para já chamá-la. Vamos ver aqui a doutora Camille. Não estou conseguindo localizá-la ainda. Bem, o IARGS está com uma programação totalmente online. Está aqui a Camille. Sim, vamos aqui fazer uma transmissão ao vivo com ela. Aguardando aqui. Seja bem-vinda, doutora Camille. É a sua estreia aqui nas lives do IARGS. Sim, como é que boa vai? noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Então, hoje vamos falar sobre audiências virtuais. É um tema extremamente polêmico, né? E vamos ter muito o que falar na noite de hoje, né? Sim, seja com muito certeza. bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Terezinha, por estar essa noite conversando com todos que nos assistem nesse momento ao vivo, mas que depois ficará transmitida no próprio canal no YouTube do Instituto. E já convido a todos aqui a se inscreverem também para que possamos muito divulgar, bem. né? E clicarem no sininho para receber as notificações, com certeza. A doutora Camille é advogada criminal, mestre especialista em ciências criminais e conselheira seccional da UAB-RS. E o tema dela vai ser sobre audiências virtuais. Eu acho que, antes de mais nada, é bom fazer um histórico, né, sobre os plenários virtuais do Poder Judiciário. Como é que ficaria isso? Como é que a gente poderia trazer lá desde 2006, 2007? Bom, acho que a gente poderia começar, Terezinha, esse nosso bate-papo sobre um tema tão importante que é para os advogados, essa questão da virtualização, vamos dizer assim. A gente pode tratar isso numa dimensão, num primeiro momento, em audiências, e depois, num segundo momento, nas sessões virtuais, que também é onde o advogado mostra, né, dá voz, onde a sua voz ecoa nos tribunais. Então, antes da gente chegar nesse ponto polêmico que é hoje essa conversa, acho que a gente tem que ter primeiro em mente que há mais de 15 anos, né, a tecnologia ela penetrou o Poder Judiciário, né, não só no início de informatização do próprio Poder Judiciário, processos que começaram a ser digitalizados. Hoje nós temos a grande evolução que é o EPROC, né, nas suas mais variadas formas de procedimento eletrônico e não físico. Mas nas próprias audiências a gente percebe a tecnologia. Antes era audiências em que havia o estenotipista, audiências que eram degravadas, né? Depois o advogado podia impugnar a ata, e foi evoluindo até que houve a incorporação do sistema audiovisual.
E hoje em dia, de regra, todas as audiências ocorrem de uma maneira gravada. Então, e de uma forma gradual também, né? De 15 anos, então. E nesse ano, então, foi uma loucura, né? Sim, e aí o que aconteceu? Essa a utilização da tecnologia no Poder Judiciário, ela se deu nessa dimensão primeira, digamos assim, na informatização do próprio sistema jurisdicional como um todo. Depois nós acompanhamos no ambiente dos tribunais, né, sessões por videoconferência, o nosso TRF4, que abarca Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, possibilitou aos advogados que não residissem em Porto Alegre, né, não só do estado do Rio Grande, mas também para os advogados que residem em Curitiba ou Florianópolis, poderem sustentar da onde se encontram. Então, possibilitou a tecnologia, por exemplo, economizar o tempo e os deslocamentos desse advogado. E hoje, né, numa pandemia, a gente verificou que é possível, né, dentro das suas limitações, adaptar o Poder Judiciário a uma tecnologia para que possa haver uma devida prestação jurisdicional. Então, nesse caminho, né, só para finalizar aqui essa introdução, nós percebemos uma terceira dimensão também que já está conosco, que é a própria inteligência artificial, né? Mecanismos de softwares auxiliando o judiciário a julgar, ou seja, já começa a entrar numa esfera, né, de tocar a inteligência artificial em decisões, né, em conseguir captar e filtrar determinadas matérias. Então, essa evolução da tecnologia é algo irrefreável, né, e irreversível, digamos assim. Irreversível, com certeza. Então, existe toda essa preocupação da tecnologia com o judiciário. Eles caminham juntos. Não existe. Desde 2004, em que houve a aprovação da Emenda Constitucional 45, que se colocou todo o processo, ele precisa ser julgado dentro de um prazo razoável, né, para evitar que processos delonguem 30 anos, né, processos delonguem 10 anos, por exemplo, nós temos que ter uma prestação jurisdicional sem demoras, mas isso não significa atropelos. É por isso que a tecnologia tem que andar junto com o respeito das garantias. Eu vejo aqui o meu colega, o Rodrigo Cavagnari, que eu tive o prazer de escrever um artigo com ele sobre o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que houve modificações desde a criação em 2007, em que era restrito a algumas situações bem específicas e foi ampliando ao longo do tempo. E hoje, com a questão da pandemia, está ampliado, Terezinha, para todo e qualquer processo que esteja em julgamento no Supremo. E aí o advogado se vê tolhido na possibilidade de sustentar e ser ouvido instantaneamente, porque no procedimento eletrônico, o que vai acontecer? O advogado não acompanha o julgamento. Ele não pode, determinado momento, suscitar uma questão de ordem. Então, a sua atividade fica, de alguma forma, cerceada. Então, por isso, a nossa luta e a necessidade de colocar certos limites. Eu acho que esse é o objetivo. Com certeza. Aqui é a doutora Maria Helena Gonçalves, dando boas-vindas para mim, para ti, aí a doutora Sulamita também. A doutora Delma Íbias, boa noite, meninos brilhantes, olha, estamos brilhando. A doutora Ana Palmira Coelho também está dando boas-vindas. A doutora Sulamita está aqui nos assistindo. O doutor Rodrigo, a honra foi toda minha, brilhante doutora. Né? Então, é importante saber a sua posição sobre as audiências virtuais. Qual a sua posição, independente do que está acontecendo agora durante esta pandemia? Bom, assim, o que eu gostaria antes de dar a minha opinião, né? Acho que eu não tenho uma fórmula e também não tenho uma opinião fechada sobre o assunto. Eu quero fazer algumas ponderações para não dizer eu sou contra ou sou a favor. Eu só quero pontuar o meu local de fala antes de tudo. Eu sou advogada criminalista, né, que atua na defesa sempre daqueles que eu represento, pessoa jurídica ou física, enfim. E nós temos sempre atuar no limite da nossa contratação, né, e atuar no limite do que for o melhor para o nosso
para o nosso cliente. Então, o que eu entendo sobre a minha posição sobre audiências virtuais? É um cenário muito novo, né? Isso que eu gostaria de dizer. Nós estamos experimentando, a humanidade toda está experimentando uma situação que nunca imaginou, né? E que nesse momento a gente precisa ter, antes de tudo, serenidade, né, e calma para que as coisas, o novo normal, né, seja uma situação pontual. Eu espero que logo já termine esse novo normal e que se possa aprender no que for possível e implementar aquilo que deu certo, né? Eu acho que a tecnologia ela vai nos auxiliar e as audiências virtuais elas servem para otimizar o tempo. Processos que são demorados, o judiciário não tem pauta, demora, as audiências virtuais podem acelerar. Então, assim, dentro de um escopo, a minha ressalva com relação às audiências virtuais, se eu tiver que dar um posicionamento agora, eu diria que eu tenho uma tendência, eu tendo a ser contrário às audiências virtuais em processos criminais cuja complexidade requeira uma atuação satisfatória do advogado em audiência. O que eu digo isso? O Supremo tem uma súmula muito importante, que é a 523, que vai dizer que toda vez que o advogado não prestar um serviço eficiente, pode gerar nulidade de um processo. E quando se alega essa nulidade, você pode acompanhar nos julgados do Supremo, geralmente se pontua que o advogado ele falhou nas audiências. Ele não foi combativo, ele deixou passar uma pergunta, ele não soube se posicionar, não soube perquirir da maneira adequada. Então, eu vejo uma dificuldade em aceitar audiências virtuais em processos complexos, crime contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o mercado de capitais, crimes de corrupção, e também outros crimes que demandam uma certa atenção do Poder Judiciário. Vejamos casos de estupro, por exemplo. Como é que uma vítima, né, que precisa de uma atenção, precisa de alguém por perto, né, inclusive alguém para fornecer um copo de água numa situação de nervosismo, numa situação mais delicada. Então, eu tenho, né, o meu posicionamento, depois a gente pode aprofundar e também eu quero ver dos colegas também qual é o posicionamento deles, mas eu tendo a ser contrária às audiências virtuais, né? E acho que aqui não existe o certo e errado. Eu só acho que existem audiências e audiências, complexidades. A audiência ela é um ato que pode ser muito plural. Ela pode ser numa audiência para ouvir 20 testemunhas num dia, e pode ser uma audiência só para perguntar se o réu tem interesse em aceitar algum acordo com o Ministério Público. Então, são dimensões diferentes. Então, é no caso a caso que o advogado vai se manifestar se ele é contra ou se ele é a favor naquele caso específico. Por isso que os juízes têm que ouvir os advogados e não dizer que vai ter audiência e que a parte que tenha que encontrar os mecanismos para que a testemunha tenha internet, para que o seu cliente também possa falar. Então, isso é algo que vai ser construído, mas é isso que está. Precisamos ter parcimônia, precisamos saber ouvir o outro. Eu acho que talvez a pandemia tenha nos ajudado nesse ponto, né? O direito é algo tão rígido, né, Terezinha? É algo que não se pode errar, todo mundo é perfeccionista. O juiz entra em algumas sessões dos tribunais no Brasil, quando os desembargadores entram, as partes precisam se levantar, como para prestar reverência. Hoje em dia, você assiste uma live e você vê que todos os juízes estão expondo, quando não querem fazer dos tribunais as audiências, estão expondo o seu escritório, né, o seu gabinete em casa. Então, as pessoas tendem a ser mais flexíveis. Eu acho que essa também é a mais maleável, e é o ponto positivo também, né? Muito positivo, muito positivo. Tudo mais humanitário também, né? Creio eu. A doutora Sulamita Santos Cabral colocou aqui a nossa presidente, né, a doutora Camille, termo essencial para os advogados. Eu quero registrar a minha honra de estar falando
o Instituto IARGS, e é impossível não falar no IARGS e não fazer referência à nossa grande presidente Sulamita, uma advogada que é incansável. Eu acho que se esse é o adjetivo que a doutora Sulamita merece, além de ser brilhante, é o fato dela ser incansável, e quero aqui parabenizá-la pelo lançamento do livro que ocorreu ano passado, dos 93 anos do IARGS, e para nós, todos os advogados gaúchos, é algo que nos orgulha muito. Então, fica aqui o meu beijo virtual para a doutora Sulamita, espero que possamos logo estarmos no conselho para que possamos nos ver presencialmente. Sim, nas nossas reuniões almoço, né, que acontecem todo mês e que estão fazendo falta para todos os advogados, com certeza. A doutora Carla Lísia falou, é demais essa doutora Camille, tá vendo? Viu só? O doutor Rafael Canterge, cumprimentos ao IARGS, referência agora no mundo jurídico virtual. Sempre temas relevantes com profissionais qualificados, como é o caso da querida Camille. Nossa, então, é muito prazeroso ouvir dos colegas essas manifestações, ainda mais de colegas qualificados e que vivem a advocacia. Eu vejo aqui que minha colega Cristiane Neri colocou aqui grande tema com a Camille, claro. É uma honra, eu até quero aqui aproveitar e agradecer, porque a Kalin Rodrigues, minha colega também na OAB, foi responsável por esse convite, e eu me sinto, e me coloco também ao dispor do IARGS, para sempre que for possível, eu estou ao dispor para contribuir e de alguma forma fomentar um debate, pelo menos se já servir para isso já está bom. Quero salientar também aqui a presença da doutora Isabel Kochela, e a doutora Sulamita acabou de colocar aqui. Obrigado. Todos trabalhamos juntos com amor. É verdade. Todos vestimos a camisa do IARGS. Mas, doutora, falando de novo sobre as audiências, elas serviriam apenas para o oitivo de testemunhas, o interrogatório das partes? Como é que ficaria isso? As partes não conseguem ser ouvidas, né? O que as audiências, na verdade, a depender do tema que está sendo abordado em determinado processo, e eu aqui falo pela ótica do processo penal, mas nós temos o processo trabalhista, nós temos o processo civil, então as audiências em si, elas se destinam para a coleta da prova oral, né, que é a oitiva de testemunhas. Testemunhas que presenciaram os fatos, testemunhas que sabem os detalhes, ou que deveriam saber, né, sobre o que está sendo tratado naquele processo, também para ouvir peritos, né, algo que vai dar uma qualificação naquela prova pericial já produzida. Só que nem todas as testemunhas, nem todas as audiências se destinam tão somente a essa importante momento probatório, que é a audiência, porque na audiência, perante o juiz, é que se dá o contraditório, em que as partes podem expor, de alguma forma, a acusação, ou a parte autora, né, para qualquer outro processo, vai tentar demonstrar o acerto do seu pedido inicial. E a parte, via de regra, né, a parte contrária, ou a defesa, vai tentar elidir aquela hipótese. Então, o momento da audiência é um momento crucial para todo e qualquer sujeito processual. É um momento que as partes têm que estar atentas ao que está sendo produzido, porque aquela prova que é produzida perante o juiz, essa prova que tem validade. Toda e qualquer prova que é submetida ao crivo do contraditório, essa que vai ter o valor. Então, é um momento importante. Só que e mais, né? A audiência no processo penal é onde acontece o interrogatório do réu, que é um ato meio de prova, mas também um meio de defesa, em que o réu vai trazer ao juízo a sua versão dos fatos. Mas o que é importante é que nem todas as audiências têm essa conotação de instrução probatória. Nós temos algumas audiências que se limitam a uma possibilidade de conciliação entre as partes, em procedimentos de crimes contra a honra, uma calúnia, uma difamação. Nós temos a necessidade e a obrigatoriedade de uma audiência de conciliação entre as partes, nos quais o juiz chama as partes e diz: vem cá, é possível um acordo? Vocês podem se comprometer a se respeitarem? Então, nesse tipo de audiência não existe
uma necessidade de prova, de assunção de erro ou não, mas uma necessidade de diálogo. Então, é preciso que as partes estejam abertas. Então, existem níveis e complexidade de audiências. Então, as audiências não necessariamente são para ouvir apenas testemunhas ou para ouvir as partes e essa aversão com relação aos fatos. Ela pode ser por uma conciliação. Hoje, Terezinha, desde que iniciou a lei anticrime, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, foi publicada, na verdade entrou em vigor em janeiro desse ano, existem alguns institutos negociais no processo, no quais as partes podem negociar com o Ministério Público para não ter o processo. Então, o juiz pode fazer uma audiência para verificar se aquele acordo cumprir os requisitos legais. Isso tudo vai se dar numa audiência. Então, as audiências não são necessariamente aquele momento de tensão entre advogado e acusação, mas pode ser um momento de uma conciliação. Então, o que eu quero dizer aqui é que, a depender da audiência, a depender do interesse das partes, é possível que seja possível e não haja nenhum problema, até vantagens com relação a fazer uma audiência virtual nesse momento de pandemia. Vamos supor que o meu cliente tem interesse em fazer um acordo com o Ministério Público para não ter o processo. Por que já não antecipar? Né? Uma das condições é reparar o dano, então devolver o dinheiro ou restituir o bem para a vítima. Então, não há por que demorar. Agora, atos que eu preciso provar, demonstrar o erro ou o acerto de uma determinada conduta. Imagina, por exemplo, Terezinha, fazer uma audiência do caso Brumadinho, numa audiência virtual. Como se daria? Como é que fica o papel do mediador nessa ocasião, né? O mediador, como é que ficaria? Seria num processo. Ele está tendo atuação no processo, o mediador? Assim, o que é a regra que está acontecendo? A prioridade é processos com réu preso, né? Ter as audiências acontecendo no fórum, né? E as partes, né, com devidas as cautelas, acompanharem os atos, porque atos com pessoas que têm a sua liberdade privada, eles precisam acontecer mais rapidamente, evidentemente, que outros. É preciso que a prestação jurisdicional seja rápida, justamente para que demonstre o acerto ou desacerto daquela prisão e daquele processo. Mas nos outros processos, muitas vezes, não é necessário uma audiência instantânea, né? Muitas vezes não é necessário antecipar. Só que é muito também das partes. Tem pessoas, Terezinha, que sofrem com os processos, pessoas que ficam doentes por conta de um processo. Então, tudo depende da forma como você sente o processo e como aquilo, por exemplo, eu posso ser um executivo de uma grande empresa que eu quero já resolver aquele, mesmo que eu seja condenado e que eu queira fazer um acordo, eu já quero resolver esse problema de uma vez. Porque hoje eu estou desempregado e eu já quero cumprir minha pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direitos, né? No momento que eu tenha disponibilidade. Então, é sempre o caso a caso que vai determinar. Mas com relação a essa possibilidade de haver negociações em tempos de pandemia, é perfeitamente possível. Né? O Ministério Público não deixou de fazer acordos de não persecução penal ou colaborações premiadas nesse momento de pandemia. As colaborações seguem acontecendo. Então, a tecnologia vem auxiliar. Né? Claro que se os canais são seguros, né? Se ninguém está hackeando, tem todos esses problemas que no futuro vai derrubar. Imagina, tem uma audiência importante, um hacker vai lá e derruba o link, né? Como acontece em algumas aulas. E isso né? Em algumas universidades teve o problema de determinadas plataformas virtuais acontecer a queda, o hackeamento. São novidades que nós nunca estávamos preparados, né? E até tem um filósofo polonês que eu sou fã, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala muito dessa questão da modernidade líquida, ou seja, nada mais é sólido, nada mais é permanente, tudo é fluido. E ele diz que a única certeza que nós temos hoje é a incerteza. A única permanência é a incerteza. Então, o que hoje pode ser bom, amanhã pode não ser mais. Então, sempre a gente tem que tentar fazer o melhor, melhorar. Então, também tem que saber ouvir as partes. Quando tudo é novo, eu acho que é necessário ter mais cautela. Então, claro. Se eu fosse juíza,
eu posso ofertar a possibilidade de um acordo ou possibilitar que haja uma audiência. Agora, se uma das partes não concordar com esse ato, bom, então não vai ter audiência, né? Eu acho que também tem que ter um pouco assim, não é quem é que vence ou quem é que não vence, né? É uma questão de ponderação. Mas certeza. é complicado. Aqui tem uma colega falando que nos processos de família as questões são muito delicadas. Com certeza, e virtuais ainda, imagina guardas de crianças, né, Muito difícil, eu imagino. A doutora Marineida também colocou aqui, parabéns, doutora Camille, pela abordagem tão objetiva e consistente no que tange o direito do direito. Então, o doutor Tiago First, parabéns a Camille e ao IARGS. A doutora Melissa Teles Baruffi, também dando aqui boa noite. A doutora Delma Íbias, nos processos de família, sim, Leone, essas questões são também muito delicadas, afora os atrasos das vulnerabilidades virtuais das partes, que também são casos cruciais e preocupantes. Eu queria pedir licença para poder falar um pouquinho da plataforma digital do IARG. Aliás, quero agradecer a todos pelo acesso crescente às nossas redes sociais. Estamos tendo um completo acervo, né, online. No Instagram estamos, até o momento, não vi mais depois, né, 2.351 seguidores. No Facebook, com 3.207 seguidores. No Twitter, com 508 seguidores e canal do YouTube com 450 inscritos. Participem da plataforma digital do IARGS, inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para receber as notificações. Como todos sabem, o IARGS está com todas as atividades sendo realizadas por meio de plataformas digitais. São elas: as videopalestras semanais do Grupo de Estudo de Direito de Família, todas as terças-feiras. A de hoje foi com a psicóloga especialista em psicologia clínica, doutora Márcia Gonçalves Munhoz, sobre o tema o desenvolvimento emocional infantil, impactos e desdobramentos na pandemia. Videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. A atual é do Dr. Raimar Machado, sobre o tema os novos rumos do direito do trabalho brasileiro. Está lá no canal do YouTube do IARGS. Temos também as lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas, sempre às 12 horas. A live de amanhã vai ser com a doutora Marielbe Queiroz, pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário, sobre o tema ITBI e Sociedades Imobiliárias, efeitos do julgamento do RE 796376. A mediação vai ser feita pelo Dr. Lauri Ernesto Coque. Temos também artigos jurídicos publicados no blog e no site todas as terças-feiras. O artigo da semana é da doutora Isolda Berwanger Boria, sobre o tema o crescente número de registros de testamentos e a renúncia à herança. As lives mediadas por mim e pela Ana Amélia Prates, sempre às terças e quintas, às 20 horas, aqui no perfil do IARGS. Lembre que todas essas lives e as videopalestras estão sendo postadas e disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Desculpe a interrupção, doutora, mas era importante colocar isso. Como vê, estamos aí com um acervo, né? Eu imagino, né? Nós que imaginávamos, né, que num primeiro momento achávamos que a pandemia era só na Europa. Quando veio, chegou aqui em março e nós estamos ainda, né, experimentando, né, infelizmente, essa pandemia e já não sabendo se ela vai terminar ou se nós vamos emendar a primeira onda na segunda, se nós vamos ter segunda ou se é a continuação da primeira. Então, realmente é um cenário muito triste, né, muito atípico, e que eu espero que seja o único que se possa experimentar e que haja muita saúde sempre a todos. E eu acho que talvez esse também seja um ponto que a gente tenha que reforçar como uma oposição, né, com relação ao retorno do judiciário, né, talvez o ponto positivo, né, nesse momento, se a gente pudesse pensar nas audiências virtuais, é que o isolamento ainda deve ser priorizado. Tá? Uma audiência
que envolve 2, 3 partes, né? Como é que vão se deslocar por um fórum, né? Tem toda a questão das precauções sanitárias, das precauções sanitárias que devem acompanhar os atos, né? Mas também as audiências virtuais, elas são importantes porque, né, nesse momento, elas evitam o deslocamento, evitam a aglomeração, então isso também tem algo positivo. Mas para isso é preciso ter internet, né? É preciso ter todo um mecanismo. Todo o mecanismo, com certeza. Mas, na sua opinião, no caso, a tecnologia veio ajudar na celeridade dos processos durante a pandemia? Assim, eu penso que sim, e poderia, caso nós estivéssemos um pouco mais evoluídos, pelo menos eu falo aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, no espectro criminal. Agora que está sendo implementado o EPROC, depois de muita luta do nosso presidente da OAB, em contato com o Tribunal de Justiça, para tentar virtualizar os expedientes que eram físicos. Na verdade, a maioria dos nossos processos, os processos criminais, eles estão sofrendo, os advogados criminais estão penando, porque não há na Justiça Estadual a implementação de forma plena ainda, né, de todos os expedientes criminais. Então, todos os processos que são físicos, eles não andam na mesma velocidade dos processos que são eletrônicos. Então, existe uma demora, porque quando o processo é eletrônico, você tem acesso a qualquer momento. Se o processo é físico, hoje em dia você tem que preparar uma carga programada no fórum. Então, você tem que agendar para pegar o processo, analisar o processo e depois devolver o processo. Então, hoje em dia, a tecnologia, nesses processos criminais que ainda não estão digitalizados, ela está auxiliando para decisões. Então, se eu tenho uma questão urgente num caso que eu cuido, ainda que seja físico, eu vou encaminhar uma petição eletronicamente, o fórum vai disparar essa petição para quem precisa decidir, primeiro vai ao Ministério Público e depois ao juiz, mas essa forma eletrônica, ela otimizou. Então, está dando mais celeridade aos expedientes que, além de ocupar um espaço, né, físico, né, ou seja, você não é o teu meio, mas nós que somos advogados, os advogados costumam ir fora as prateleiras, né, dos processos nos cartórios cheios, né, processos criminais geralmente são processos volumosos, é muito difícil um processo criminal ter um volume apenas, né, então assim, é acúmulo de papel. Então, toda essa digitalização, ela ajuda, faz parte da uniformização, só que demorou, né? Nós deveríamos ter incorporado isso muito tempo atrás. Tudo deveria já ser eletrônico. Nós vivemos em 2020. E nesse ano não teve outra alternativa, né? Então, assim, quem era resistente à tecnologia teve que se entregar, porque não existe tudo hoje. Tudo é eletrônico. Então, é uma transformação. Quem advoga ou quem entrou na faculdade antes de 2000 era uma realidade, não tinha nem internet, nas salas de aula não existia. Hoje não existe, você entra numa universidade, você recebe o Wi-Fi, as plataformas são todas digitais. Então a realidade é outra, no judiciário também vai ser. Então não vai mais existir processo físico, né? Todos os processos vão ser eletrônicos. Mas para isso eu preciso otimizar, né? Eu preciso, de alguma forma, ter essa celeridade ao meu favor, né? O que eu não posso, e aí o que a gente coloca com relação à oposição num segundo momento das sessões virtuais em nome de uma celeridade, né, vinda por conta de uma pandemia, exigir ou determinar, digamos assim, que a partir de agora os processos vão ser julgados num plenário virtual, e aí, então o advogado grava uma sustentação oral e encaminha para o ministro, ou os ministros ouvirem ela, né? Então, a gente sabe que existe uma dificuldade, aqui eu aproveito a oportunidade de estar falando no Instituto dos Advogados, e nós sabemos, advogados, o quão é difícil sermos ouvidos muitas vezes nos tribunais. Existe uma certa resistência quando o advogado gostaria de marcar um despacho, quando o advogado gostaria de marcar
a entrega de um memorial. Tudo isso é importante, né? Muitas vezes pensa que o advogado é contratado num inquérito policial e vai acompanhar o cliente até o final no Supremo. Muitas vezes o advogado só é constituído para fazer uma sustentação oral. Ele tem o dom da palavra, ele é um advogado que é conhecido porque ele fala bem, por exemplo. Ele tem um renome, ele é notoriamente conhecido pela sua qualidade e pela sua oratória. Então você manda ele gravar um vídeo e enviar. A gente sabe quem que vai assistir esse vídeo, né? Muitas vezes os advogados estão na tribuna e quase não são ouvidos por todos. Não estou dizendo que são todos os casos, mas alguns casos se percebe. Então, é importante ter um respeito a todos. Eu acho que isso precisa ser aprimorado. E se a gente permite que sustentações orais, que é o ato máximo do advogado num tribunal, ocorram de forma gravada, fica capenga, né? O advogado fica diminuído. Eu acho que essa porque ele não tem a emoção do momento, né? Não sente, né? Como a gente diz, não tem a emoção. Está no estado, né? Toda sustentação oral, ela mexe, por mais tranquilo que o advogado esteja, ele vem à tribuna para trazer o que é mais importante, o que ele vai destacar naqueles 15 minutos que ele precisa, né? O que ele pode dispor. Então, é importante. A tecnologia ajuda, com certeza, mas ela não pode atropelar determinados atos essenciais de um advogado. Eu acho que essa é a ideia. Claro. A doutora Renata Saraiva colocou ótima live. Camille arrasou. Tá? Continua arrasando, continua arrasando. A doutora Melissa Teles Baruffi, maravilhoso trabalho realizado pelo IARS. Muito obrigada, em nome da doutora Sulamita. A doutora Ana Lúcia Piccoli, que é a nossa diretora, maravilhosa doutora Camille. A doutora Guta, como uma boa advogada, as palavras fluem nas tuas manifestações. Coisa boa, né? Falando sobre a questão dos advogados, né? Eles podem ou devem se opor às audiências online? Eu acho ambas. Como que ficaria Eles isso? podem e devem. O que eu diria? Eu diria que toda vez que houver o consenso, que as partes concordarem em fazer o ato, não há problema nenhum, tendo estrutura, né, conversando com o seu cliente e dizendo, vai ser nessa plataforma, acredito que não haja prejuízo algum, não tem problema, vamos fazer o ato. É uma possibilidade. Mas as partes podem não querer, inclusive, porque vamos lá, né, Terezinha? A advocacia também é estratégia, né? A advocacia, o processo é um jogo e tem que ser estrategista. Muitas vezes eu preciso, né, do momento de estar junto com o meu cliente. Eu preciso também, a depender da complexidade de um processo, que o meu cliente esteja comigo. Quantas vezes né, pessoal, no meu escritório, né, eu estou há 18 anos no escritório de advocacia, que me formou, e nós temos essa cultura. O cliente é importante, né, ele participa do ato processual. Muitas vezes ele detém informações que não são transmitidas. Então, a presença dele em audiência junto com o advogado, justamente quando uma testemunha fala alguma coisa, ele cochicha no ouvido do advogado, não, isso aqui ele está falando errado, então pergunta isso. Existe também a defesa pessoal, né, fora a defesa técnica. Então, como isso vai acontecer nas audiências virtuais, né, em que o cliente vai estar numa plataforma, em tese, ele vai receber um link, mas ele pode estar com o advogado. Mas se ele tiver com o advogado no escritório, como é que fica a própria questão da proteção com o advogado? O advogado, primeiro, vai falar com máscara com o cliente ao seu lado no escritório, vai manter a distância, vai exigir que o cliente apresente um teste negativo do Covid? Isso pensando num cenário ideal, que tem internet ótima, que todas as testemunhas tenham um computador, que todas as testemunhas tenham disponibilidade de ficar em casa, e que tenham funcionários, que tenham pessoas que possam ajudar, porque a gente não podemos imaginar que todos
são pessoas que podem se dedicar exclusivamente à advocacia, né? Mães que têm que estar com seus filhos em casa e fazer uma audiência. Qual a qualidade do ato? Então, existe todo um debate que a própria OAB proporciona, né? A que ponto existe uma isonomia? As mulheres advogadas e que têm filhos, elas estão sofrendo muito mais do que os homens advogados com filhos, porque a mulher tem que ficar em casa junto com os seus filhos, ajudando a fazer esse homeschooling, né? De estar auxiliando em todo o amparo, cuidar das coisas da casa também, não que os maridos também não façam, mas existe toda uma questão de como é que a advogada, no momento da audiência, se for fazer da sua casa, porque nem todos, né? Nem todos os advogados possuem uma oficina, né? Nem todos os advogados têm condições e muitos tiveram, por conta da pandemia, de encerrar as suas salas comerciais, né? De diminuir os seus espaços. Então, muitas vezes vão ter que fazer da sua casa. Então, é necessário que haja uma sensibilidade das partes. Então, assim, se a parte tem condições de fazer uma audiência virtual, ela está disposta, ótimo. Mas se a parte se opõe, inclusive porque pode ser que testemunhas também sejam do grupo de risco, é uma questão a se levantar, né? Se a testemunha tem mais de 60 anos ou não tem, mas é do grupo de risco, vou submeter ela a fazer uma audiência. Se a pessoa tem mais de 70 anos, por exemplo, e vai prestar um depoimento, quem que vai auxiliá-la? Né? As pessoas não têm as ferramentas, né? Tecnologias, possibilidades como eu e tu nesse momento da live. Coloca no Wi-Fi. Não tá bom, coloca no 3G. Nós temos essa possibilidade de fazer isso. E quem só tem Wi-Fi, né? Como é que faz para prestar um depoimento? Então, existe toda uma situação que é preciso pensar. Eu não vou nem no Wi-Fi, é computador. Né? É um bom celular para poder, né? Enfim, então, assim, é uma situação. Tem uma boa conexão, não é fácil, não é fácil. E qual é a qualidade, né? A pessoa vai se fechar em casa. Então, assim, são alguns cuidados, né, que tem que ser tomados. E se houver a concordância das partes, que se realize o ato, né? Agora, se houver a oposição, que também se respeite essa decisão. E se o juiz não concordar, então a parte vai ter que impugnar. O problema é que no processo penal, a maioria das decisões elas não são recorríveis. Então, muitas vezes, a parte vai ter que entrar com um pedido de reconsideração, vai ter que entrar com um recurso no tribunal, para, de alguma forma, suspender o ato. É o que se observa em algumas manifestações do Conselho Nacional de Justiça, que as partes, né, no processo não conseguiram resolver e tiveram que fazer um pedido no CNJ para que houvesse, né, o respeito às suas vontades. Olhem, se eu estou me opondo, o juiz tem que respeitar. Então, eu acho que tem que ter a ponderação nesse momento aí. Eu acho que essa que tem que ser a ideia, né? Para todos os juízes. Estamos vivendo um momento de dificuldade a todos. E também eu tenho amigas que são magistradas também e que possuem essa sensibilidade e que tem também esse viés. Poxa, eu não posso exigir audiência se eu estou fazendo na minha casa e eu preciso ter algum servidor lá no fórum para estar lá, estar com o equipamento e me auxiliar. Então, assim, se é para um, é para todos, né? É muito bonito dizer que vai fazer uma audiência online, ficar em casa e ter 25 pessoas no fórum ou num tribunal auxiliando, né? Então, a gente não pode... a gente tem que ser seguro nos nossos posicionamentos, mas a gente também precisa pensar nos outros, né? Então, claro, eu acho que metas do judiciário, esse ano esqueçam metas, né? O judiciário trabalha e nada mais da produtividade. Esse ano não vai acontecer isso, esqueçam. Não vai acontecer e nada volta mais a ser o mesmo, né? Eu acho que muito vai se buscar, sim, as audiências virtuais, por ser um método com mais celeridade, e eu acho que vai ser opcional, né? Fazer as audiências. Exatamente, eu acho que assim, quer fazer audiência virtual, faça, não quer fazer, respeite, porque existe respeite a decisão, veja bem, não é incomum um escritório de advocacia ou algum advogado representar mais de um réu num processo.
E numa audiência, por exemplo, terem 10 testemunhas para ser ouvidas, que são das partes que eu represento. Como é que eu vou organizar uma audiência com tranquilidade, com 10 pessoas, cada um no seu local, né? Porque as testemunhas são incomunicáveis, só que as testemunhas não podem saber uma do depoimento do outro. Então, como é que se faz a fiscalização desse ato? Pois é. Nos fóruns, por exemplo, as testemunhas elas ficam num ambiente separado e depois que elas prestam o depoimento, elas precisam ir embora. Então, como é que eu controlo isso virtualmente? É um problema também, Terezinha, porque aí a testemunha acaba a audiência e vai mandar um WhatsApp para outra que daqui a pouco vai prestar atenção. Eu falei isso, ou o juiz apertou ali, né? Então, olha, ele perguntou aquilo, tá, mas e o que tu respondeu? Então, assim, não pode ter essa interferência. Então, como eu vou garantir essa qualidade? Eu não estou dizendo que testemunha mente, eu estou dizendo que precisamos estar atentos para que o ato seja incólume de qualquer vício. Então, nós nos preocupamos com o processo correto. Então, não é por conta de uma pandemia que nós vamos atropelar os procedimentos. Então, se não for para ter audiência, não vai acontecer. Então, talvez... também quando há audiência, eu teve uma notícia no domingo, que deu numa rede de televisão, dizendo que houve uma briga entre promotor e juiz num tribunal do júri, numa sessão de julgamento que aconteceria, porque o promotor não queria usar máscara e o juiz determinava que usasse máscara. Então, como é que funciona? Mesmo quando há a possibilidade de uma audiência normal, já está havendo uma situação de confronto. Imagina quando for uma audiência virtual. Como você controla essas animosidades? Como você controla? É difícil. Difícil. Mas olha aqui, temos mais comentários. Eu não sei se eu vou conseguir falar esse sobrenome. Doutor Vanderlich? Seria isso? Doutor Vanderlich, meu eterno mestre, meu sócio. Que sucesso colocou ele. Doutora Marineida, excelente trabalho, parabéns e arte, doutora Sulamita, na prática, Terezinha e toda a equipe por nos proporcionarem esta live maravilhosa. O tempo passou muito rápido, né? Estamos aí com 12 minutos. Olha. E junto com esta mensagem, eu gostaria que pudesse, assim, resumir, tentando detalhar um pouquinho os prós e os contras das sessões virtuais online. Como é que poderia delimitar isso? Bom, eu penso o seguinte, nós tivemos em abril desse ano, né, quando já estávamos enfrentando ali os primeiros meses duros da pandemia, uma sessão histórica no Supremo Tribunal Federal em que houve julgamentos com a videoconferência, né, sustentações orais ao vivo. Tá? Isso foi fantástico, ou seja, as partes precisavam que seus processos fossem julgados, e foi possibilitado não só o controle do ato jurisdicional, ou seja, os ministros do Supremo deliberando, divergindo, tentando convencer o outro, ouvir o advogado sustentar, ganhando ou perdendo o seu recurso. Isso foi magnífico, isso entrou para a história do Supremo Tribunal Federal e os outros tribunais também assim o fizeram e todos estão de parabéns que evitaram que os processos ficassem parados e possibilitaram que os advogados sustentassem e fossem vistos ao vivo. Né? Essa foi a grande vitória nessa pandemia, essa possibilidade de não deixar a advocacia no segredo, né? Os julgamentos no segredo. Não, os julgamentos foram orais. Hoje em dia, qualquer cidadão consegue acessar, por exemplo, terças-feiras, as sessões do STJ. É só entrar no YouTube, STJ, você está assistindo ao vivo, como os julgadores deliberam, assim como já existia televisões, a TV Justiça. Sim, né? Sim. Então, assim, se ganha. O que se perde é quando se quer colocar todos os processos, inclusive aqueles que o advogado pode sustentar, ou ações penais originárias, por exemplo, uma ação que começa no Supremo porque o réu tem prerrogativa de foro, por exemplo, num ambiente eletrônico, mas não ao vivo. Um eletrônico secreto, que só quem tem acesso ao canal judiciário, os juízes, no caso ministros, conseguem votar. E um processo falho, porque não existe uma deliberação, é só um score.
né? Um ministro vota negando, o outro só aperta no botão concordando ou não. E mesmo que discorde, ele coloque o voto, mas não tem a devida prestação jurisdicional. Não é para isso o duplo grau de jurisdição. Eu quero que alguém na instância superior delibere um conhecimento jurídico com experiência, aquele caso que está sendo levado, e que no direito penal é a liberdade de alguém, mas no direito do trabalho é o reconhecimento ou não de muito tempo que se trabalhou em determinado local e que se espera um reconhecimento de alguns direitos que se entenderam que foram suprimidos, ou no direito de família, ou numa dissolução de uma sociedade. Então, existem situações que veio a melhorar, e a otimização, Terezinha, eu acho que isso é importante. A rapidez, né? Isso auxilia e ajuda as sessões virtuais, com certeza. Mas o que não se quer é que a celeridade atropele, e sempre que o advogado não quiser que seja virtual, né? Porque tem recursos que não têm nem sustentação oral. Toda regra tem exceção, né, doutora? Exato, você não tem, então assim, não adianta também se opor a uma situação que não tem efeito prático. Mas determinadas situações, elas exigem que o advogado esteja presente, né, esteja acompanhando. Então, o ponto positivo é a celeridade, é a possibilidade do caso ser julgado mais rapidamente, inclusive, com relação às sessões virtuais, que eu coloco as que acontecem ao vivo, também é o deslocamento, né? Muitas vezes o advogado precisava ir a Brasília para fazer uma sustentação oral. Hoje ele consegue fazer da sua casa, né? No interior do estado. Então, se economiza, né? E também se ganha tempo, porque ele faz a sustentação oral e encerrou. Pode seguir seu dia, né? Comemorando ou não, mas com relação à otimização do tempo mesmo. E a própria tecnologia auxiliou, né? Hoje em dia eu consigo fazer pesquisa de jurisprudência pelo canal da internet. Quando eu comecei a ser estagiária, eu tinha que ir na biblioteca do Tribunal de Justiça para buscar os julgados para poder, de alguma forma, ver se existia algum que dizia ou já tinha julgado aquilo que eu estava pretendendo levar para as instâncias superiores. A tecnologia, ela é fantástica, mas tem que ser usada com limitações, porque não pode ser plena, né? E o que talvez o que mais fique de inquietação será que quando passar a pandemia a resolução do Supremo vai voltar, no sentido de que não são todos os processos agora que vão ser julgados em sessão virtual? Esse é o grande temor, né? Ou seja, algo que é excepcional, por uma situação excepcional, não pode virar regra depois que acabar essa situação emergencial. Esse é o grande risco que se corre. Então, acho que esse o ponto de vista que a gente precisa estar alerta. Por isso que a gente não tem que impugnar quando for para impugnar, mas tem que estar atento para que essa novo normal não vire normal mesmo, né? Depois de passada a situação que criou. Eu acho que e nem previsão temos ainda, né? Porque não existe ainda uma previsão de vacina, então enquanto isso durar, vai longe ainda, eu acho. Sim, a expectativa. Como já houve, né? O próprio CNJ, quando colocou o trabalho remoto dos servidores, já jogou para 2021. Isso é um sinal de que esse ano, infelizmente, não, esse ano, por mais otimista que eu seja, querer que a gente tenha um futuro mais ameno, né? E mais leve, é impossível. A doutora Kalen Rodrigues colocou aqui: Camille, obrigada pela disponibilidade e excelente live. Agradeço. É verdade, live excelente. Não sei se eu não lhe perguntei alguma coisa, se gostaria de colocar mais algum ponto que eu não tenha perguntado. Sinta-se livre agora para as considerações finais. Não, eu só queria deixar registrado a minha satisfação por ter conversado contigo essa noite e agradecer o IARGS pelo convite, por ter aceito e também por ter debatido. Agradeço a todo mundo aqui que nos ouviu. Doutora Sulamita, sempre presente, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras.
e a todos que nos assistiram nesse momento ou que vão nos assistir depois, o que só fica, né, é que a tecnologia tem que nos auxiliar e que eu prefiro que, e aqui usando de uma expressão conhecidíssima do professor Miguel Reale Júnior, eu prefiro uma justiça tardia, né, do que uma injustiça célere. Então, é preciso ter muito cuidado para que não se atropele e depois não se consiga reverter mais. Existem situações e situações em determinados processos, mas, por exemplo, no direito criminal, como eu vou fazer o reconhecimento de um réu por videoconferência? O reconhecimento já é uma das provas mais complicadas e falhas do nosso sistema. Não fosse isso os projetos de inocência que existem no Brasil e no mundo afora, né? A grande falha dos problemas é justamente no reconhecimento, porque conta a memória, porque conta, né, toda a emoção que vem num ato de reconhecimento. E eu vou fazer um reconhecimento online. Como é que eu vou fazer um reconhecimento por videoconferência? Em que pese, né, existem leis que permitam. Desde 2009, o nosso Código de Processo Penal permite interrogatório por videoconferência, testemunhas que presas prestem depoimentos por videoconferências. Tô fazer um reconhecimento e na hora da própria audiência, seja criminal ou não, tô trabalhando com uma questão importante de um direito autoral, vou compartilhar a tela na minha plataforma, com uma perícia, como é que o juiz vai dar credibilidade, né? Porque geralmente o advogado tem isso nas audiências, ele pega um documento, ele mostra para a testemunha, vem cá, essa assinatura é sua, o que o senhor quis dizer aqui nesse parágrafo tal, quando o senhor disse, ao responder o quesito X, que é cópia, que esse produto é igual ao do outro, me explica, como é que eu vou mostrar isso por videoconferência? Faltam 2 minutinhos, eu quero dizer aqui que já 2 minutinhos, a doutora Clara Marisa, parabéns, muito esclarecedora a live, a doutora Sulamita Santos Cabral, parabéns, tema tratado com inteligência e sensibilidade, doutor Rodrigo Cavanhari, sempre brilhante, doutora Camila, belíssima live, doutora Beth também, dando aqui os parabéns. E eu quero lembrar, antes que termine, que na live da próxima quinta-feira, o convidado vai ser o advogado, mestre em Direito pela URGS e ex-servidor da Justiça Eleitoral, o doutor Rafael Morgental. Ele vai falar sobre o tema Democracia e Pandemia, os desafios das eleições de 2020. Eu vou fazer a mediação também nesta quinta-feira. Quero muito, doutora Camila, lhe agradecer por estar aqui nessa live, pela sua estreia hoje aqui, e dizer que está aberto para uma possível volta, para falarmos sobre este tema ou outro que você venha a escolher. Muito obrigada, viu? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E fica o convite, o Rafael foi meu contemporâneo na universidade e é um tema muito interessante também. Aliás, todas as lives que vocês têm proporcionado, um conhecimento a todos nesse momento é fantástico. Meu muito obrigado e fiquem bem. Muito obrigada. E em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço a todos pela disponibilidade, pela audiência, pelo prestígio. Até quinta-feira. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Camille. Um beijo, um abraço a todos. Beijo. Boa noite a todos, muito obrigada e até quinta-feira. Abraço.